Dando sequência em compromisso nesta sexta-feira, uma visita ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. O presidente Lula defendeu mais investimentos na indústria de defesa. As informações com o André Anelli. O presidente Lula disse que é preciso ter uma indústria de defesa muito forte para que o país não fique dependendo de ninguém. Segundo ele, um país do tamanho do Brasil não pode ficar dependendo de tecnologias de países inferiores. Em outro trecho do discurso, Lula afirmou que o Brasil tem condições de ser uma grande nação na área da defesa para construir a paz, não para fazer guerra. Lula defendeu todo esse discurso, dizendo que o Brasil tem a maior reserva florestal do mundo, com 12% da água doce do planeta e 200 milhões de habitantes, e que o país pode ficar vulnerável, frágil, com dificuldade de se defender. Essas declarações foram dadas durante uma visita ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Apesar do discurso de Lula, já tramita no Congresso uma proposta de emenda à Constituição que turbina o orçamento das Forças Armadas. A medida é de autoria do senador Carlos Portinho. Segundo o texto, o governo federal deve partir de 1,2% do PIB, o Produto Interno Bruto, para o orçamento de defesa e a cada ano aumentar em pelo menos 0,1% o repasse até atingir o índice mínimo de 2%. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, também tem defendido o que ele considera uma melhor previsão orçamentária diante dos contingenciamentos do governo nos repasses ao setor. Ainda em São José dos Campos, o presidente Lula participou de um evento ao lado de ministros na fábrica da Embraer. Com um chapéu de piloto, Lula defendeu a aviação regional com mais viagens pelo Brasil e menos ao exterior. Mas o Brasil tem quase 6 mil municípios, o Brasil tem 27 capitais, o Brasil tem cidade de 200 mil habitantes, de 250, de 300. Olha, a gente precisa ter voos regionais como tem o mundo inteiro para voar internamente. Os nossos companheiros do turismo, o nosso companheiro do Ministério do Turismo, o nosso freixo da Embratur, a gente precisa, sabe, intermediar um pouco, ao invés da gente querer viajar para ver o Museu Louvre em Paris, ao invés da gente querer viajar para Disney, sabe, que é muito importante, era preciso que o nosso povo conhecesse o Brasil. O presidente participou de um ato em São José dos Campos que celebrou a parceria entre a Companhia Aérea Azul e a Embraer. A Azul é a única do país que utiliza os aviões produzidos pela Embraer em São José dos Campos. De Brasília, André Anelli. Eu vou ouvir os nossos comentaristas. O Mano Ferreira, vou começar agora com o José Maria Trindade. E o presidente também podia voar mais internamente, né, Zé Maria? Porque ano passado ele ficou uns 2 meses fora. Ele está incentivando o turismo brasileiro, que precisa crescer muito mesmo, porque só a Torre Eiffel lá em Paris recebe mais turistas, muito mais turistas do que o próprio Brasil, com essa costa maravilhosa que nós temos, de fato, aí, essas distâncias, um país continental. Mas essa história da indústria da defesa é muito importante para o país também, como geração de empregos, né? Porque no Brasil não faz apenas indústria da defesa, Embraer, para abastecer o mercado local. Ele exporta essas aeronaves que são muito bem recebidas, inclusive, no mundo. Então, é uma política bastante inteligente, né, Zé Maria? De fato, a Embraer pode ser chamada um orgulho brasileiro aí. A Embraer é uma empresa brasileira multinacional que deu certo, né? Tem parcerias importantes e agrega tecnologia. Essa indústria aeronáutica agrega muita tecnologia. São 3 pontos importantes aí, Marcelo. Primeiro, o presidente Lula, segundo informações do próprio Palácio, assim, realmente deu ao primeiro ano de mandato uma atenção especial à política externa, às viagens internacionais. E agora, neste ano, ele vai viajar internamente e está fazendo isso. Um ano eleitoral, né? Eleição de prefeitos, e o presidente vai dar uma atenção nas viagens por aqui. Por último, essa história das Forças Armadas. As Forças Armadas são, na verdade, como uma manutenção, né? Você, às vezes, economiza na manutenção, está em casa ou na sua empresa
e tudo apaga. Porque não houve manutenção no setor elétrico e aí tem que chamar o especialista, fica muito mais caro e muito mais difícil. Vai levar horas e dias para restabelecer a energia. As Forças Armadas são assim. Muita gente diz que não precisa. Está lá, mas é preciso manter. Porque numa emergência não há tempo para formar uma cultura, um aparato de segurança das Forças Armadas, né? Então é preciso manter e manter com dignidade. Houve um momento aqui em que José Sarney denunciava lá da tribuna do Senado. A Venezuela estava se armando até os dentes e provocou uma corrida armamentista por aqui. E o Brasil ficou inferiorizado naquela época. A Venezuela tinha caças modernos, carros de combate e muitos fuzis. Investiu muito. Quebrou depois. Mas, enfim, aquele era o momento. Então, é preciso investir nas Forças Armadas e na segurança do país. Não há a menor dúvida disso. E, por último, a aviação regional que o presidente Lula falou aí. Essa aviação regional no Brasil não funciona bem. Nós temos cidades enormes que não são servidas por linhas regulares, né? E é preciso, sim, estabelecer essa possibilidade de viajar entre cidades médias ou cidades polos que poderiam unir ali passageiros. O Brasil é muito grande, o modal de transporte de passageiros do Brasil é o aéreo. Não tem outro, não tem outra maneira, tem que ser o aéreo. O de cargas pode dividir entre ferroviário, muito caminhão e também marítimo, mas porque a costa é muito longa. Mas o modal de transporte de passageiros no Brasil tem que ser o aéreo, porque as distâncias são muito grandes. Mas falta alguma coisa para isso engrenar. Existem várias teses que nenhuma ainda foi colocada em prática para turbinar aí essa possibilidade de transporte regional. Eu diria que o principal para a gente ampliar o transporte regional é enfrentar uma agenda de simplificação e de ampliação, de simplificação da regulação e de ampliação da segurança jurídica. Quando a gente olha o setor aéreo brasileiro e compara com o resto do mundo, nós temos empresas aqui que respondem a processos judiciais num volume muito maior do que no resto do mundo. Então, na prática, o nosso cenário de insegurança jurídica e uma regulação muito detalhista, muito complexa, acaba afastando investidores internacionais. Então, na prática, o nosso mercado aéreo fica restrito a 3, 4 empresas, a uma espécie de oligopólio. A gente tem muito pouco concorrência no setor aéreo brasileiro. E para lidar com isso, temos que avançar nessa agenda de simplificação e de abertura econômica, para trazer empresas internacionais para atuarem no nosso mercado. Quando a gente faz comparações, inclusive, entre o número de empresas que atuam no Brasil e em outros países da América Latina, há países que têm uma população e, portanto, um mercado consumidor muito menor e mais diversidade de empresas. Então, não há uma justificativa econômica plausível para uma concentração de mercado tão grande nessas empresas. E, nesse sentido, eu acho que, infelizmente, o governo Lula vai na contramão daquilo que nós precisamos, porque acaba entrando numa mentalidade muito dirigista, numa ideia, se discute sobre dar auxílios diretos para essas empresas fazerem promoções de passagem aérea. Muito se falou, teve um vai e volta sobre um programa de passagens aéreas de até R$200 para tentar incentivar o mercado, mas o que a gente precisa aí não é de dirigismo estatal, o que a gente precisa é de condições de mercado, de segurança jurídica para que o mercado privado possa, com concorrência, atender melhor o consumidor. E, infelizmente, não é com o Estado pesado, não é com o dirigismo estatal que a gente vai conseguir avançar nessa área.